Olá a todos assistindo esse vídeo. Provavelmente não é muito surpreendente que durante a quarentena muitas pessoas estão passando muito tempo jogando ou vendo séries, Instagram, YouTube e outras mídias sociais. Claro que isso quando vocês têm uma posição privilegiada o suficiente em que você não precisa se preocupar com necessidades básicas. E eu entendo que não é muito relevante comentar sobre isso, ainda mais com várias pessoas passando por dificuldades. Mas ainda assim eu quero falar um pouco sobre como eu tô passando um pouco por essa situação. Esse vídeo não é, muito importante, assim, no grande esquema das coisas, ou é olhando uma situação ruim de verdade. Eu só queria comentar um pouco sobre uma coisa que eu tenho pensado bastante. Quando eu tô jogando ou vendo qualquer coisa no YouTube ou série, eu tenho sentido como se eu estivesse desperdiçando tempo, mesmo que eu já tenha feito as lições ou tarefas que eu precisava fazer. Antes da quarentena, a maior parte do meu tempo eu passava ou tentava passar com meus amigos ou em rolês e tal. E agora, eu nem consigo ver os meus amigos. E eu acho que meu subconsciente tem interpretado essa falta de interação como ele tem interpretado a interação como uma necessidade. E como eu não tô interagindo tanto agora, por consequência eu tenho achado como se eu não tivesse fazendo uma necessidade, como se eu não estivesse comendo, por exemplo. E eu tenho quase certeza que provavelmente a causa de eu estar me sentindo mal a maior parte do tempo é por causa disso, é porque o único momento em que eu não chego nem perto de estar me sentindo como eu me sinto a maior parte do tempo é quando eu tô em chamadas com meus amigos, que é quando eu tô tendo uma parte de interação. Então eu acho que essa necessidade tem sido completa durante esse tempo onde eu tô falando com meus amigos. Mas ainda assim, não é uma coisa completa, porque não dura muito tempo. Não é como se eu tivesse encontrado lá e depois de um tempo eu tô de boas. Só dura no momento mesmo. Como eu mencionei em outro vídeo, fora lições de casa e tarefas de casa, eu não tenho muitas outras coisas que ocupam o meu tempo. E por isso eu tenho passado a maior parte dos dias ficando muito tempo jogando jogos ou vendo outras coisas na internet. Eu gosto de poder passar tanto tempo de forma confortável, mas ainda assim eu tenho ficado um tanto deprimido por ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa. Eu acho que, principalmente como consequência da quarentena, eu tenho interagido socialmente muito menos que antes eu estava em qualquer momento da minha vida. E essa mudança foi bem abrupta. E eu acho que, bem possivelmente, essa falta de interação tem feito com que tenha me sentido, de certa forma, um tanto incompleto com relação à minha rotina. E não é um sentimento exatamente de tristeza, assim, mas não é também de felicidade. Eu não tô também feliz. É um desconforto, assim, em geral, que eu tenho sentido bastante quando eu faço. Eu não tenho sentido bastante quando eu faço qualquer coisa, mas ele se manifesta muito quando eu tenho ficado jogando ou vendo vídeo no YouTube por bastante tempo. Quando eu era mais novo, eu era uma pessoa muito introvertida. Eu ficava muito estranho quando eu falava com novas pessoas. Normal, assim, eu preferiria passar mais tempo só com um grupo próximo de amigos. Mas, de 1 ano e meio atrás, eu tenho tentado ser extrovertido. Eu tava conseguindo me livrar de algumas inseguranças que eu tinha, ou interações eu ficava meio idiota, ficava... Eu tava conseguindo parar de me importar com a percepção de outras pessoas que tinham de mim e viver mais no momento. E com essa liberdade eu tinha ficado bem mais feliz, tava aproveitando muito mais a minha vida. E essa transformação tava sendo muito da hora, porque principalmente ela tava sendo da hora porque ela aconteceu logo depois de um período na minha vida onde eu tava muito mal. E eu tava finalmente começando a ficar feliz e confiante comigo.
E só que daí veio a quarentena no momento onde eu tava finalmente me acertando, assim, como uma pessoa bem social, e ela interrompeu essa mudança. E como eu tenho interagido menos. E eu acho que eu posso estar pensando, não pensando conscientemente, mas pensando não conscientemente, que tipo, como eu não tô mais interagindo, ou não tô falando mais como eu tava falando antes, eu tô voltando para aquele estado onde eu tava mais fudido. Tava. Eu, eu acho que provavelmente assim, o meu subconsciente está percebendo isso como uma volta àquele estado onde eu era inseguro, com um monte de coisas. E isso pode ser a causa de eu estar me sentindo mal uma parte do tempo. Eu falando sobre essas coisas pessoais não é muito relevante, assim, tipo, eu não tô querendo com esse vídeo em específico dar uma lição de moral ou falar o que ser um método de sair dessa situação. Eu só tava querendo falar um pouco sobre o que eu tenho sentido, porque eu acho que talvez algumas pessoas possam se identificar ou achar hashtag relatable com essa situação. E daí, em algum momento futuro, eu quero falar mais sobre, tipo, eu recomendo fazer tal e tal, mas eu ainda não tô achando confortável só colocar isso pra qualquer pessoa ver, porque eu não quero que ninguém interprete errado o que eu tenho a dizer, porque eu não tenho em qualquer grau um nível de experiência boa com isso, mas de qualquer jeito às vezes eu gosto de falar sobre essas coisas, porque eu acho que quando alguém se identifica com uma situação que eu já passei e que eu superei, de certa forma eu posso ajudar essa pessoa, não diretamente falando, você tem que fazer isso, isso e isso, mas de uma forma geral, falando um pouco sobre como eu resolvi esses problemas, e porque dessa forma a pessoa talvez se identifique ou ache um jeito de lidar. Sei lá, eu tô falando muita merda e sei lá, eu não tô falando nada objetivo. Eu só queria dizer que isso daqui não é nada objetivo, é só uma experiência minha. Em algum ponto eu quero fazer algo mais objetivo e blá 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 blá. E é isso. Falou.